Mundo eterno no Minecraft? O que é isso agora? Ah, entendi. É tipo um mundo em que cada um faz o seu jeito, avança e constrói só por hobby e para descanso e serve até para guardar memórias. Que massa! Acho que eu vou criar o meu também. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da série Criando um Mundo Eterno e Perfeito do Zero. Hoje, como ainda estamos bem no começo, vamos construir somente mais uma mob farm. 30 mansões e tudo isso mantendo o estilo original do mapa e sem criativo. Nossa, eu quero fazer isso no meu mundo. Vai ficar muito lindo. Tá bom, agora que eu tenho todas as ferramentas aqui já equipadas, então agora eu posso começar a fazer a minha mob farm, né? Ah, só que eu nem sei como faz. Ah, mas também tem uma casa decorada, definir um estilo padrão para todas as construções seguirem. Só que antes eu preciso de farm de recursos, né? Porque, olha que eu tô sem nada. E eu tô no sobrevivência. Só que pra fazer farm de recurso, eu também preciso pegar os recursos. E até eu pegar tudo isso, eu nem vou estar mais com vontade de jogar. O que vão pensar de mim, que não consigo nem construir direito? Nem entendo de redstone ou de farms, eu vou ter que pesquisar pra fazer tudo isso. Ah, não vai ficar igual a que eu vi no YouTube, cara. Olha o tamanho desse mundo. Acho que isso nem compensa no final das contas. Mas, peraí, o que é a perfeição que tanto buscamos afinal? Chega um ponto da vida em que caímos em um erro comum, o perfeccionismo e o excesso de cobrança. Só de pensar já dá cansaço. Mas será que não é porque estamos colocando nossa confiança na coisa errada? Em nós mesmos. Calma, eu não tô querendo te jogar pra baixo com isso, nem te fazer desistir de melhorar. Mas te fazer perceber que você não precisa mais carregar sobre as suas costas um fardo que você não consegue suprir. Suas falhas e padrões inalcançáveis. Há muito tempo, quando Deus criou a humanidade, o homem era sua semelhança, sem manchas, santos e perfeitos. No jardim do Éden, não era preciso correr contra o tempo e nem se esforçar para descansar. Mas, quando o homem decidiu acreditar em uma mentira e ir contra Deus, o pecado, ou seja, a morte, tornou todos os seres humanos inclinados ao mal e à falha, pecadores, imperfeitos, falhos, incluindo eu e você. Então Deus, como alguém que não pode se misturar com o pecado por ter tamanha perfeição, tinha que colocar em prática uma solução para poder se conectar com sua amada criação novamente e mantê-los longe do mal que eles mesmos haviam permitido. Com isso, tempo depois, Deus deu ao seu povo a sua lei, chamada de os 10 Mandamentos. E neles se incluíam mais um monte de ordens para proteger os homens da santidade de Deus. Se essas leis fossem descumpridas, a ira de Deus viria sobre eles. Afinal, Deus é justo. Mesmo assim, o povo escolhido por Deus, sendo pecadores, não conseguiam cumprir com tudo, e era necessário fazer sacrifícios de animais sem defeito, para que a pureza do sangue desses animais fosse colocada no lugar da maldade dos homens. Porque a Bíblia diz que o sangue contém a vida. Mas ainda assim, o sangue de animais não era o suficiente para tanta culpa e pecado. Então, Deus espera o momento certo para dar a solução completa à humanidade. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, mas sem nunca ter pecado, o sacrifício perfeito. O Filho de Deus, que cumpriu toda a lei no nosso lugar, se fez sacrifício para levar a nossa morte e dívida eterna que tínhamos sobre si mesmo na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscita e demonstra que a morte não pode vencê-lo e que não tem mais domínio sobre quem reconhece que precisa de Jesus como Salvador, se arrepende, crê nele e se entrega.
Quem o aceita não vive mais para pagar uma dívida e tentar ser aceito diante dos homens, de si mesmo, ou até mesmo do próprio Deus, tentando merecer a aprovação. Mas agora vive sabendo que Deus o amou, mesmo quando ele ainda sequer conhecia a Deus. E agora é livre para se aproximar do Pai e viver confiando não mais em si e nos padrões da terra, mas sim na graça e bondade de Deus, que lhe deram a salvação e liberdade. Até porque não é um bom comportamento ou merecimento que levam alguém para o céu, porque é impossível alguém que cumpra com toda a lei de Deus perfeitamente, mas somente pela fé em Jesus. É impossível nós sermos perfeitos sem Jesus. Como consequência de entender isso, se torna natural ser mais parecido com Ele. E mesmo errando, aquele que tem a Cristo reconhece a sua imperfeição, se levanta e continua na jornada em descanso, crendo que seus erros foram pagos. Mas calma, eu também não estou dizendo para continuar no erro, no pecado, dando a desculpa de que já foi pago. A própria Bíblia fala sobre isso. Mas hoje eu quero dizer a verdade que tira o fardo do perfeccionismo. De que Deus não olha mais aquele que está em Jesus como um sujo imperfeito, mas vê Cristo sobre ele, vê alguém totalmente perdoado, vê uma ovelhinha que ainda que caia em um lamaçal, ainda assim é uma ovelha que não ama mais a sujeira. Deus te vê como um filho muito amado, totalmente aceito e perfeito em Cristo Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. E então, quando Jesus voltar, finalmente a luta contra o pecado vai chegar ao fim no céu, para a glória de Deus. Então, a perfeição que devemos buscar não é esse perfeccionismo que anseia a ausência total de erros, de ser aceito ou bem visto pelas pessoas, ou tentar se mostrar merecedor diante de Deus. Até porque é impossível alguém que nunca erre, com exceção de Jesus. Mas a nossa busca deve ser por uma jornada de crescimento contínuo, buscando a obediência e a maturidade de alguém que reconhece suas próprias falhas, se arrepende, ou seja, abandona o pecado, aceita o perdão em Jesus e vive agora na prática da santificação, em um processo dia após dia. E também não é a gente que faz sozinho, é o Senhor. Então, saiba que Deus quer tirar de você todo esse peso. O Senhor quer tirar o fardo do perfeccionismo da sua vida, perdoar os seus pecados, te fazer entender que você é perdoado. Mas você precisa reconhecer que é imperfeito, que precisa dele e aceitar o perdão que está disponível. Isso significa que você não deve mais ficar se martirizando e se culpando, mas sim aceitar de todo o coração o amor de Deus e o perdão dele na sua vida. Mesmo que nem eu e nem você sejamos merecedores, a vontade de Deus é nos libertar de todo jugo e escravidão e nos mostrar que o perdão dele é perfeito sobre nós. Se nós somos imperfeitos, Deus continua sendo perfeito. E a vontade dele não é somente nos demonstrar isso, mas também nos transformar dia após dia. O Senhor nos chamou para a santificação. E a Bíblia diz que fiel é aquele que chama e o qual também o fará. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo é a fonte de paz que você precisa, o único caminho. E em Cristo se manifesta o amor de Deus, que tem poder para perdoar todos os seus pecados, inclusive o perfeccionismo, e te libertar desse peso. Se você já aceitou Jesus ou ainda não, te convido hoje a fazer essa oração de apelo, se essa palavra tocou o seu coração. Deus, eu não sou perfeito e nunca serei por mim mesmo. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador perfeito e creio que é o Senhor Jesus, que pagou o preço na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Eu reconheço que eu tenho pecado, que o pecado me afasta de ti, mas somente por causa do seu sacrifício na cruz, hoje eu posso me achegar ao Senhor. E eu quero sua presença e seu perdão na minha vida. Reconheço que tenho sido perfeccionista, porque confio mais em mim do que em ti, porque eu quero a admiração das pessoas e não quero demonstrar que tenho fraquezas a ninguém. Até de ti eu queria me esconder. Senhor, me mude de dentro para fora e quebre essa escravidão no meu coração. Me arrependi e quero ter o entendimento genuíno de que agora que estou em Cristo, quando o Senhor me vê seu Filho Jesus em mim. Eu sou perdoado, justificado, perfeito em Cristo Jesus, aceito e amado por ti. E isso não vem pelo meu esforço próprio, mas pela sua graça, porque tu és bom. Em nome de Jesus. Amém.
desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos